Olá, esse aqui é o Vergonha. E ele ficou com 17 centímetros, é o maior de todos até agora. O maior estava sendo a alegria e a ansiedade, né? Porque tem os cabelos todos espalhafatosos. Mas ele é o maior, como é no desenho realmente, mas não tá proporcional. Ele só tá um pouco maior que todos os outros. E com ele a gente encerra essa turma, né? Esses 9 personagens, né? Dos 2 filmes. E por ele ser tão grande, eu vou dividir em 3 partes. A primeira a gente vai fazer, né, basicamente as 2 perninhas e metade do corpo com os bracinhos. Na segunda, a gente termina o corpo. E na terceira, a gente faz a cabeça e prende tudo. Ele tem a cabeça articulada, não muito, porque tá prendendo aqui com os fios, mas dá pra soltar. É só a gente puxar a mãozinha que isso sai. Não o fio tá preso, ele não vai sair, mas vai soltar da mão. Ó, é só puxar aqui, tá vendo como ele tá preso? Bem fácil de tirar. E de colocar também, é só encaixar na agulha e devolver. E assim parece que ele tá fechando o capuz, por isso essa ideia. Eu fiz ele inteiro usando a agulha número 2, mas no cabelo eu troquei pra 2,5 só pra ficar um pouquinho maior. Também usei os mesmos olhinhos de 12 milímetros que tem em todos os personagens, menos na Ansiedade, né, que o dela eu usei o de 9. Mas é o de 12 e o achatadinho. Você pode usar qualquer um, inclusive um que não seja achatado. De 11 até 13 milímetros vai ficar bem show. E a cabeça quadradinha, para combinar com o estilo de todos eles. Vou começar no pé. E pra solinha, aqui ó, deixa eu fazer um pezinho igualzinho esse aqui. Pra solinha eu não vou pegar um branco. Vai ser esse off-white aqui, meio bege, meio marfim, pra não destacar tanto assim. Eu vou começar com um nó corrediço. E 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pula a primeira. Na segunda, nessa parte aqui de trás, eu encaixo e volto fazendo ponto baixo. Serão 7 pontos. 1. Aqui, ó, do ladinho do outro, nessa parte aqui de trás, ó, das correntinhas. No último pontinho, eu vou encaixar aqui. Aqui dentro eu vou fazer 5 pontos juntos. Todos nesse mesmo pontinho aqui do final. 1, 2, 3, 4. Encaixa. Pega esse fiozinho ali do começo do nó corrediço, já traz ele aqui pra trás. E aí eu faço o último ponto em cima desse nozinho. Pronto, cobrindo ele assim. Vou voltar agora fazendo 6 pontos, então já encaixo aqui no primeiro ponto. Porque agora ele fica bem mais organizado. A gente consegue perceber onde que estão cada pontinho, né? Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último ponto, vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos juntos. 1, encaixa, mais outro. Agora, eu vou colocar aqui um marcador, né? Que é para definir que esse aqui foi o final da carreira. Na segunda carreira, começo aqui, ó, já no primeiro pontinho, fazendo um aumento. 1, 2. Agora, 6, meio ponto alto. Então, primeiro eu laço aqui e a gente vai fazer como se fosse um ponto baixo, normalmente. Então, encaixa, traz o fio aqui pra frente, todas as perninhas do fio, laça e tira tudo. Então, de novo, primeiro a gente laça, encaixa aqui, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Já tenho 2, e serão 6. Laça, traz o fio pra frente,
laço e tira tudo. 3. Cheguei aqui naquela lateral que tem os 5 pontos seguidos. Eu vou encaixar e para cada pontinho desse eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Então, fiz um no próximo ponto. 2 no próximo ponto. Esse aqui já é o terceiro aumento. Então, 3, 4. Peraí que soltou esse fio. E aí, no último, 5. Então, já fiz aqui os 5 aumentos. Agora, eu vou voltar de novo com mais 6 meio ponto alto. Primeiro laço, traz o fio pra frente, o laço tira tudo. Então, fiz um no próximo ponto, um aumento. Então, 1, 2 no mesmo ponto, e em cima do marcador eu termino com um ponto sozinho. Vou passar esse marcador pra cima, vamos trocar de cor. Agora eu vou pegar um vinho pro sapato. Vou encaixar nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira alcinha, e na segunda do último ponto que eu fiz. Deixa só um pouquinho de fio aqui atrás e encaixa a peça assim. Vou pegar a nova cor como uma correntinha. A troca já está feita. Nós temos 27 pontos aqui nessa solinha. E agora eu vou fazer 27 pontos baixíssimos, mas só na alça lá de trás. Então, encaixa no meio do ponto. E eu vou usar a alça lá atrás para sustentar meu ponto baixíssimo, que é só trazer para frente e já tirar do que tá na agulha. Então, encaixa no meio do ponto, traz o fio para frente, já puxando com o que já tá na agulha. Então, vou fazer assim, ó, os 27, só contornar todos os pontos. Bom, já prendi aqui, né, o fio, eu posso puxar esse mais clarinho, só puxar. Posso cortar. E agora, eu vou fazer 2 nós com o começo do vinho e o final desse clarinho aqui. Fazendo 1, 2 nós. Deixa esse bege aqui de canto, que a gente ainda vai usar para um detalhe bem pequeno aqui em cima, pro cadarço do tênis. E do casaco também. Então, agora é só contornar. A gente só tem aqui, basicamente, o marcador, que a gente tá usando. O marcador e o fio do novelo. Esses outros fiozinhos aqui, a gente vai guardar eles dentro do sapatinho, depois que o sapatinho crescer. Chegando no final, agora a gente não precisa subir marcador, porque é muito fininho, esse ponto baixíssimo. Mas a gente sabe que aqui é o final. Então, vamos começar a próxima carreira também pegando no meio do ponto para usar a alça lá de trás, mas a gente só pega no meio do ponto dessa nova cor do vinho e vai usar essa alcinha lá de trás para sustentar um ponto baixo. A gente vai fazer ponto baixo por toda a volta, usando só a correntinha de trás dessa cor vinho. Então, aqui, ó, quando a gente der a volta, a gente sabe, né? Já tenho até o marcador aqui, sinalizando que esse aqui é o último ponto. E também dá pra ver que esse aqui tá bem mais baixinho do que esse primeiro. Continuar fazendo aqui essa carreira de pontos baixos. Cheguei aqui no último ponto. Agora sim eu consigo subir aqui o marcador. E vamos começar a dar esse formato pro sapatinho. Nessa primeira carreira aqui de verdade do sapato, vou começar com 9 pontos, pegando o ponto normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, 2 diminuições seguidas. Então, vira aqui
o ganchinho da agulha para cima, assim fica bem mais fácil da gente poder pegar. E eu vou transformar 2 pontos num ponto só. Então, eu tenho que pegar as próximas 2 alcinhas dos próximos 2 pontos. Com o gancho virado para cima fica mais fácil. Então, eu encaixo aqui nessa primeira perninha. Então, já lacei um ponto. Vou na segunda perninha, lacei o segundo ponto. Eu tenho 3 na minha agulha. Viro a agulha pro lado certo com o gancho para baixo. Laço ali, ó, para trazer o fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Laça e tira tudo. São 2 diminuições seguidas, eu só fiz a primeira. Então, tudo de novo. Ganchinho para cima, pego a primeira e a segunda perninha dos pontos. Já viro o gancho para baixo. Laço o fio que tá ali atrás, passando por dentro dessas 2 alcinhas. Ali. Laço o fio e tiro tudo. Então, fizemos as 2 diminuições seguidas. Vamos, então, fazer 2 pontos baixos, normalmente. Agora, mais 2 diminuições. Vamos treinar para ficar craque nessa diminuição. Já vira o ganchinho para cima, pega a primeira e a segunda. Gancho para baixo. Traz esse fio aqui do novelo, passando por dentro dessas 2 alcinhas que a gente acabou de pegar. Não passa por dentro dessa daqui. Agora, a gente laça e aí puxa tudo. De novo, gancho virado para cima, pega a primeira. E a segunda, gancho para baixo. Traz o fio aqui passando por dentro das 2 alcinhas, laça e tira tudo. Então, fizemos aqui as 2 diminuições seguidas de novo. Vamos terminar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marcador para cima. Olha como já tá dando o formato de sapatinho. Vamos deixar essa sola bem retinha, ó, para ele poder ficar assim de pé. Você vai catar algum plástico aí, bom, que a gente já vai reciclar. Um pedacinho bem pequeno, ó. Olha o tamaninho desse aqui. Tem que ser o suficiente para poder cobrir essa área branca. E aí, você vai usar suas habilidades com a tesoura para poder cortar mais ou menos no formato, só que tem que ficar menor, né, do que essa parte da solinha branca. Então, aí fica fácil, né? Porque tem que ser menor. Então, cortei aqui o que eu acho que é mais ou menos, e eu vou encaixar aqui em cima, ó. Não, ainda tá muito grande. Aqui embaixo tá passando e na lateral também, pra mim, ó. Então, já consigo tirar mais um pouco. Por ser menor, não tem que ser exato também. Aí já fica mais fácil da gente conseguir acertar. Tirei, então, na parte de baixo e na lateral. E aí, eu coloco aqui na frente, ó. Tem que ser contra a luz. Acho que assim dá pra ver mais ou menos. E aí, depois que você conseguir cortar, já usa esse aqui como gabarito pra poder cortar dos dois. Vou tirar todos os fios que estão aqui dentro. E encaixar essa minha pecinha. Ó, ficou organizado ali. Depois disso, todos esses fios vão ficar aqui dentro. Que agora não, eles não estão presos, né? Mas já dá pra organizar um pouco. De deixar assim, ó. Pra ficar só com o novelo e o fio, que é o meu marcador. Vamos fechar ainda mais, começando com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma diminuição. Essa diminuição aqui a gente já viu. Agora, uma diminuição tripla. Por isso, DT, de diminuição tripla. É transformar 3 pontos num só. Então, virando o ganchinho, a gente sempre pega 2 alcinhas, né? Mas nesse caso, a gente vai pegar 3. Então, pega a primeira,
pega a segunda e a terceira. Vou puxar um pouquinho aqui para não ficar frouxo. Só puxar aqui assim, ó. Pega esse fio e agora vou passar por dentro das 3 alcinhas. Não passa por dentro da última. A gente tem 4 aqui na agulha, mas só passa por dentro de 3. Pronto. Agora laça e tira tudo. Vamos fazer uma diminuição comum agora. Pegando só essas 2 alcinhas. Vou passar agora tirando só as 2 alcinhas, não tira da terceira. Laça e tira tudo. Vou terminar isso aqui com 6 pontos e depois uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e diminui. Marcador para cima. Já começo com uma diminuição nessa próxima carreira. Agora 4 pontos. 1, 2, 3, 4. A sequência vai ser uma diminuição tripla e uma diminuição. Então, vamos fazer a diminuição comum. A diminuição tripla, que é pegando 3 alcinhas. 1, 2, 3. Aperta um pouquinho. Vou laçar aqui e passar por dentro só das 3 alcinhas, não passa por dentro dessa quarta, que já tava na agulha. Tá fazendo bem devagar. Agora laça e tira tudo. A próxima diminuição comum, passei por dentro da primeira e da segunda. Laça e passa por dentro só das 2 alcinhas. Agora laça e tira tudo. E para terminar aqui, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar o marcador para cima. E a gente termina aqui esse tênis, que fica bem bonitinho. Achei bem realista. Vou trocar de cor para esse roxo aqui. É o roxo que eu já tô usando no medo e no tédio, porque eu não tenho tantas opções de roxos assim, para poder fazer a calça, assim como tem essa aqui. Para fazer a troca de cor, vou passar por dentro desse primeiro e desse segundo fiozinho ali do último ponto. E vou trocar do mesmo jeito. Agora, a gente vai fazer pontos baixos. Normalmente, a gente tem 13 pontos aqui. E aí, eu vou só contornar esses 13 pontos por 5 carreiras. Ó. Já deu o suficiente para eu poder prender. Pode puxar esse vinho e cortar. A gente não vai mais precisar do vinho agora. Vou fazer 2 nós com o começo do roxo e o final do vinho. 1, 2, e eu posso empurrar esses 2 fiozinhos ali para dentro. E continuar fazendo aqui, ó, essa carreira de ponto baixo, só contornando os 13 pontos que a gente já tem. Cheguei na primeira, vou passar aqui o marcador pra cima, só pra gente saber onde que fica realmente o final. E agora é só continuar fazendo aqui, ó, um ponto baixo em cima do outro. E se a gente colocar enchimento, fica muito mais fácil para poder segurar, porque aí esse pezinho ele já vai ficar durinho.
Então, aqui, quando você for colocar enchimento, começa devagar. Você pega uma bolinha e já vai direcionando ali pra ponta do pezinho, pra cá. Não só pega uma bola grandona e encaixa aqui não, porque senão ele nem vai ficar completamente definido nessa ponta. Terminei aqui, eu falei 5 carreiras, né? Só que eu tinha contado um pouco diferente. A gente faz sempre aquela primeira carreira e sobe o marcador. E aí eu tinha anotado ali pra mim que são 5 carreiras acima desse marcador. Então no total são 6. Dá pra gente contar aqui pela lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, como eu passei o marcador aqui logo depois da primeira carreira, eu fiz mais 5. No total são 6. Vou passar o marcador agora aqui pra cima. E agora eu vou fazer também mais 13 pontos, só que agora pegando só na alça de trás. A gente vai deixar essa alcinha da frente para fazer o detalhe da calça depois. Assim, ó, para ficar para fora, né? Como uma calça de verdade. Então, a gente vai usar agora só a alça de trás. Marcador para cima. E aqui é como se fosse a nossa primeira perninha. Né? Porque a gente tá fazendo ela agora junto pela primeira vez. E aí a gente vai subindo aqui até essa carreira 14. Na 15 vai ter um pouco de diferença. Esse aqui é a minha primeira perninha. Na carreira 15, a gente faz agora 10 pontos, pegando o ponto normalmente. As 2 alcinhas do ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode cortar o fio e puxar, pode até tirar o marcador. No meu próximo fiozinho, peraí, tá cheio de fio do marcador aqui que se partiu. No próximo ponto, com a agulha assim de cima para baixo, eu encaixo para poder puxar esse fio ali para dentro. E aí eu termino essa primeira perninha. Então, na carreira 15, 10 pontos na primeira perna. E a gente deixa de lado. Agora volta desde o comecinho para poder fazer essa segunda perninha. Vai comigo até a carreira 14, né? Que a gente acabou de fazer aqui. Os 13 pontos ali na alça de trás. Então, continuando na segunda perna. Vou encaixar aqui e fazer uma carreira completa, pegando o ponto normalmente. Os 13 pontos. Chegando no final, marcador aqui pra cima, só pra gente não se perder. E essa última carreira, apenas 4 pontos. A gente não vai até o final, não. Então, 1, 2, 3, 4. Agora a gente junta uma perninha na outra. Eu sei que as duas perninhas, né, estão assim, sem essa parte da calça. Eu fiz para poder testar, anotar a receita e trazer aqui, já com uma perna. Mas a gente vai fazer juntinho essa perna daqui a pouco, depois que a gente juntar e acabar com esse fio roxo, para não ter emendas. Essa correntinha está na segunda perna, é a parte dela que a gente vai juntar. O primeiro pezinho aqui, primeira perna, a gente já fez, já até cortou o fio. Então, agora eu vou unir aqui a segunda com a primeira, encaixando naquele ponto onde o fio foi lá para trás. No mesmo ponto. Seguro o fio do novelo. E puxo assim, ó, para poder ficar bem juntinho. E já faço aqui um ponto baixo. A gente tem 13 pontos em cada perna. Então, tem que contar 13 pontos nessa primeira perninha aqui. Eu já fiz um, continuo contando. 2, 3, 4. Cheguei na parte da frente, aqui das perninhas. Nessa parte aqui do meio das correntinhas, a corrente só tem uma correntinha. Ela fica bonita aqui pra parte de trás, ó, do calcanhar.
pra gente ver ela certinho. Eu tenho que pegar a alcinha de baixo dela. Então, é só virar aqui o gancho pra cima pra gente conseguir pinçar essa alcinha ali de baixo. E dentro dele eu vou fazer 2 pontos juntos, que é o meu aumento. É por isso que tá escrito aí na tela 13 pontos e um aumento por 2 vezes. A gente acabou de fazer os 13 pontos nessa perna e um aumento. Então, terminei uma sequência dessa. Vamos fazer de novo. Já encaixa nessa segunda perninha, ó. Reparando que já tem gente aqui, então eu tenho que ir pro próximo ponto. E começo a contar os 13 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ignora esse marcador aí. 10, 11, 12 e 13. Cheguei na correntinha de novo, mas agora na parte de cima. Vou encaixar e fazer mais um aumento. 1, 2 pontos juntos. Agora sim, esse aqui vai ser meu último ponto da carreira e é aqui que vai ficar o meu marcador. Então, posso tirar daqui para colocar ali em cima. Aqui que a gente vai começar a contar. Vou pegar esse fiozinho da perna e colocar ele aqui dentro, só para não ficar atrapalhando, porque eu gosto mesmo de ficar só com o do novelo e o marcador sobrando aqui. Mas a gente já vai encontrar um par para poder arrematar aquele fio. Nós temos 30 pontos e nessa segunda carreira, porque agora a gente vai começar a contar do 1, né? A gente acabou de fazer a primeira carreira de união das pernas e agora essa segunda. Então, para essa segunda carreira, a gente vai fazer 30 pontos baixos. Muita atenção logo nesse primeiro pontinho aqui. Parece que é esse aqui, né, que tá organizado, bonitinho, mas é esse aqui, bem perto, ó, esse. Então, encaixa aqui, pronto. E eu começo fazendo meus 30 pontos. Nessa carreira, vai contando. Vale muito a pena contar aqui do que achar que já tem os 30 pontos e lá na frente você perceber que deu errado. Porque é bem provável que se você não conseguir atingir os 30 pontos, que você tenha pulado esse pontinho bem pequeno ali. Mas aí não tem problema, não precisa desmanchar para fazer essa carreira desde o começo. Chegando no final, você viu que só tem 29 pontos, faz outro em cima. Termina então com um aumento. O importante é ter 30 pontos nessa carreira. E esse aumento aqui bem em cima do marcador, se você precisar, não vai fazer tanta diferença. Mas não precisa desmanchar tudo não. Então agora, a gente vai contornar nesses 30 pontos. Eu tô passando aqui pela perna. Queria chegar pelo menos ali na alcinha, para poder mostrar que a gente vai seguir costurando normalmente. A gente já tem ponto ali, né, para poder continuar fazendo, ó. Cheguei no aumento, aqui bem no meio da perna. Um pontinho em cima do outro. Ó, só segue. Passei, eu já tô na outra perninha. Ó. Fica bem retinho, bem organizado essa parte. Terminei os 30 pontos, marcador para cima. E agora eu vou fazer a sequência aqui, ó. Começa com 2 pontos. 1, 2, um aumento. Agora a sequência de 4 pontos e um aumento por 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e aumenta. Não precisa contar que essa aqui é a primeira vez. Só vai contando 4 pontos, um aumento. 4, um aumento. Você vai ver que quando chegar aqui no final, não vai ter mais espaço para poder fazer a mesma sequência. A gente vai terminar com 2 pontinhos aqui.
quase perto do marcador. Bom, no final dessa carreira aqui, a gente fica com 36 pontos. Terminei meu último aumento, e aí não tem mais espaço para contar 4 pontos e um aumento. Então, termino aqui com 2 pontos. E a gente termina essa carreira com 36 pontos. Vou passar o marcador para cima e agora eu vou fazer uma carreira circulando esses 36 pontos. Cheguei no final dessa carreira aqui dos 36 pontos, vou cortar o fio que a gente já vai trocar de cor. E agora vou fazer o detalhe da calça, né, da perninha da calça. Vou deixar um fio grandinho aqui e começar um nó corrediço. Esse fio grande é pra gente poder passar ele por dentro da calça para fazer o nozinho aqui pela parte de dentro. Na parte de trás, a gente consegue identificar essas alcinhas que ficaram pra frente. Eu vou encaixar na primeira e já começo fazendo ponto baixo. A sequência vai ser de 3 pontos em um aumento. Então, já fiz aqui o primeiro, encaixa aqui na segunda alcinha. O segundo, encaixa na próxima. O terceiro, encaixa de novo. Aqui eu vou fazer 2 pontos, que é o meu aumento. Então, fiz um e agora o outro. E vou continuar assim, fazendo essa sequência, né? São por 3 vezes. 1, 2, 3 e um aumento. E agora a última. 1, 2, 3 e aqui um aumento. Sobrou um pontinho nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Nós temos 16 pontos. Vou achar algum marcador para colocar aqui. Esse aqui, ó. Encaixa aqui. Então, agora eu já tô marcando. Agora eu já tô marcando o meu último ponto dessa carreira. Esse fio comprido aqui do nó corrediço, eu vou virar ali pra direita. Assim eu diminuo essa distância. Só puxar aqui, ó. Já vou encaixar no primeiro ponto. Só puxar. Pronto, já tá bem pertinho, encaixou? Faz o primeiro ponto. Esse fio aqui, desse nó corrediço, eu vou encaixar aqui por dentro da perna, num ponto que seja bem pertinho ali dele, e vou levar ele ali pra dentro. Pronto. Vou encaixar todo o resto aqui pra dentro, pra não ficar muito bagunçado. Tem só o fio que vem do novelo e o marcador. Vamos fazer 7 carreiras contornando esses 16 pontos. Então, só um pontinho em cima do outro. Agora sim, essa parte vai ser bem fácil, bem rapidinha de fazer. Então, conforme a gente for costurando, né, que a gente tá fazendo meio que de cabeça para baixo agora, vai virando pro lado certo. Isso vai facilitar bastante, né? Porque se você estiver costurando com ele virado assim para cima, ó, depois que crescer, virar para baixo, para a posição do jeito certo, vai dar mais trabalho, se você continuar fazendo assim. E eu acho até mais difícil quando chega aqui no meio da perna. Então, bota ele em direção ali pro pé. Assim vai ficar mais fácil. E então, acima ali daquele marcador, a gente precisa de 7 pontos. Só continuar fazendo aqui, ó, já tô chegando no primeiro. Pra marcar o primeiro pontinho, que eu já fiz uma carreira inteira.
Ó, já tem, então, um pontinho acima do marcador. Agora é só continuar fazendo até ter aqui todos os 7. Eu fiz 6 carreiras aqui acima do marcador, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vi que chegou aqui no sapato. Se quiser fazer as 7, você faz. Eu falei que seriam 7, né? Só que aí eu contei nessa aqui, eu só fiz 6. Aí eu vou ter que emendar nesse daqui, que foi o primeiro pezinho, né? Pra continuar fazendo. Então, bateu uma preguiça, eu vou parar nos 6. Mas com 7, ele vai encostar ainda mais, né? Vai cobrir mais uma carreira aqui. Aí você escolhe se quer fazer com 6 ou com 7. Bom, mas aí, finalizando a carreira, independente de quantas você fizer, a gente corta o fio. Puxa ele aqui e tira esse marcador. E passa para uma agulha. Vou pular aqui no segundo pontinho, aqui, com a agulha de baixo para cima. Eu vou levar esse fio lá para trás. Puxa ele assim. No último ponto que a gente fez, também vou levar de baixo para cima, levando esse fio lá para trás. E aí eu vou ajustar para que ele fique do mesmo tamanho dos outros pontos. Ó, assim. Estão todos do mesmo tamanho. Esse fiozinho agora eu vou encaixar aqui dentro e levar aqui, tem que espetar, né, pela perna, para poder trazer ele aqui para a parte de dentro. Que é pra gente juntar com aquele começo do nó corrediço. Vou tirar todos os fios que tem aqui dentro. Que é pra gente poder fazer todos os arremates. Achei. Também tem aquela primeira perninha. Então, vou juntar esses 3 fios e vou amarrar. Um. 2. Vou deixar eles aqui pra dentro mesmo, esses fios, como se fossem parte do enchimento. Vamos deixar de canto, por enquanto, pra gente poder começar a fazer o bracinho. Então, vou escolher esse rosa pra pele. E vou começar com ele, anel mágico e 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha esse anel. Preciso de um marcador aqui. Vou colocar nesse último pontinho. Próxima carreira, 6 aumentos seguidos. Então, já encaixo nesse primeiro ponto. E aqui eu já vou fazendo 2 pontos, que é para dar o meu primeiro aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcador para cima. Temos 12 pontos. E agora vamos fazer esses 12 pontos aqui. Marcador para cima. E agora fecha melhor o anel. Arruma aqui, ó, pra mãozinha ficar pro lado certo. E agora a gente vai fechar um pouquinho. Então, serão 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 diminuições seguidas. 1, 2, 3. E termino com 3 pontos também. 1, 2, 3. Marcador para cima. Agora temos 9 pontos. E eu vou fazer uma carreira contornando esses 9 pontos. Agora vamos trocar de cor. Passar aqui para esse...
É um lilás, né? Foi o mesmo lilás que eu usei para fazer a pele do medo e do tédio. Então, deixa eu encaixar primeiro aqui. Agora, a gente troca a cor. E vamos fazer uma carreira contornando esses 9 pontos. Não precisa pegar na alça de trás, é ponto normalmente mesmo. Pegando as 2 alcinhas de cada ponto do jeito normal. Já prendi um pouquinho aqui. Agora eu posso puxar esse rosa e cortar. Vou fazer 2 nós com o finalzinho do rosa e o começo desse lilás. E aí empurrar aqui pra dentro. E agora a gente também já pode organizar todos esses fios. Puxar melhor esse marcador e empurrar todas essas pontinhas ali pra dentro. E continuar fazendo aqui aqueles 9 pontos. Terminando a carreira, marcador pra cima. E nessa próxima, agora sim, a gente vai usar as alças lá de trás. Então, serão 9 pontos, usando só a alça lá atrás para sustentar o ponto baixo. Então, 9 pontos nas alças de trás. Chegando no final, marcador para cima. Agora vamos fazer carreiras, né? Essa primeira aqui, do jeito tradicional, serão 8 carreiras. Todas elas pegando, né, nas 2 alcinhas do ponto, pegando o ponto do jeito normal mesmo. Só aquela ali, a última que foi pegando na alça de trás. Então, a gente deixa o marcador aqui embaixo e só continua girando, fazendo um ponto em cima do outro, até você perceber que tem 8 pontos. Bem aqui em cima desse ponto do marcador, porque são 8 carreiras. Ó, terminei a minha primeira volta e aí já fica um pontinho aqui em cima. É só continuar fazendo. Terminei as 8 carreiras. Vou cortar o fio, não precisa ser grande não. Vou puxar aqui quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com a agulha assim de cima pra baixo, eu vou no próximo ponto e vou levar esse fio lá pra trás. Pronto. Posso tirar esse marcador daqui. E ainda com esse lilás, deixa um fio grande, ó, mede aqui, que é pra ele poder passar do bracinho. Eu começo aqui com um nó corrediço. Eu vou encaixar na primeira alcinha daqueles pontos que a gente fez na alça de trás, então deixou a da frente, pra poder fazer esse detalhe da manga do casaco. Então, eu já começo aqui fazendo um ponto baixo, e eu vou contornar, serão 9 pontos baixos, um para cada alcinha que a gente já tem aqui. Cheguei no final, ó, vou passar esse fio grande do nó corrediço ali pro outro lado, só puxar assim, que é pra poder diminuir essa distância aqui. Pode encaixar aquele marcador de volta nesse último ponto. Aqui serão só 2 carreiras, essa aqui já é uma delas. Só pra ter certeza e nem precisar contar até 9. Ou você pode só contar até 9. Então, encaixa aqui, ó, nesse primeiro. Lembrando de puxar assim que a distância já diminui. E começa já fazendo a nossa segunda carreira de ponto baixo aqui. Então, se quiser contar até 9, nem precisa do marcador, porque são 9 pontos. E lembra de fazer virando ele em direção à mão, tá? Pra ficar posicionado certinho assim, ó.
pra baixo. Porque por enquanto aqui tá pra cima, ó. Só falta mais um. Pronto. Agora eu vou cortar o fio. Pode puxar, pode tirar esse marcador daqui. E eu vou encaixar esse do nó corrediço primeiro numa agulha. Vou encaixar furando ali, né, a mãozinha ali por trás para sair aqui na parte de dentro. Então, tô só trazendo esse fio aqui pro meio. Vou encaixar esse outro na agulha. Pulo o primeiro, no segundo, encaixo a agulha de baixo para cima. Vou voltar ali pro último. Fura também a peça para poder encaixar e trazer a agulha aqui para essa parte aqui do meio, ó. Para poder fazer o arremate. Agora, deixa só o fiozinho aqui do canto, né? Aquele que a gente passou pro meio, daqui do começo, tá vendo? Deixa ele aqui de lado e usa só esses dois para poder amarrar. Para fazer os dois nós. Então, 1, 2, vou cortar aqui esse fio. O bracinho não tem enchimento. Precisamos desses dois. Os dois são iguais, então você volta aí para poder fazer os dois iguaizinhos.